Olha, já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região nesta quarta-feira. De novo, nós vamos tocar no caso do Caio, o lutador de jiu-jitsu, né, brutalmente, para mim, executado, assassinado por essa mulher aí, ó, né, e pelo outro camarada que vai aparecer nas imagens. Essa mulher dirigiu esse áudio que ficou completamente destruído, né? E tem também o Fabrício, que tá, a Adriane, né, desse áudio, e o Fabrício que estava no Camaro, um Camaro amarelo que você vai ver nas imagens. Esse áudio aí teria atingido o Caio depois de disputar um racha com um outro motorista que estava num outro veículo, um caso terrível, terrível, que abalou a cidade de Campinas e que até hoje, né, suscita debates em torno da impunidade. E eu digo impunidade por quê? Porque os dois, né, cheios da grana, cheios da nota, empresários, estão respondendo em liberdade, né? Porque a própria lei, né, assim diz que deve acontecer, né? Porque a própria lei diz que assim deve acontecer. A própria lei beneficia as pessoas envolvidas em tragédia, envolvidas e autores de tragédias, né? Esse vídeo a Band divulgou com exclusividade do momento em que o Camaro, né, passa, né, o Audi passa primeiro, né, uma testemunha vê o momento em que o Caio é atingido e aí a polícia logo na sequência chega na tentativa de resgatar o Caio, mas não consegue, né? O Caio já havia perdido a sua vida. Um negócio terrível, terrível, um drama sem tamanho. E hoje nós vamos trazer para você os detalhes desse julgamento aqui na tela da Band. O julgamento é lá no Palácio da Justiça, não é isso, Vinícius? No Palácio da Justiça, você está vendo aí nas imagens, com protesto hoje, né, realizado em frente ao Palácio da Justiça, sendo que o julgamento hoje é, na verdade, uma audiência de instrução, né, que dá início a esse julgamento, dá início a esse momento de julgamento. E nós vamos esperar para saber o que a Justiça vai dizer a respeito desse caso. Há, inclusive, ainda a dúvida se esses dois vão a júri popular. Será que o juiz vai pronunciar essas pessoas e vai mandar essas pessoas a júri popular? Esses dois assassinos? Isso na minha opinião, né? Na minha opinião. Pelo menos assim foram denunciados pelo Ministério Público. Será que vão, hein? A júri popular? O povo tem o direito de julgar esse caso. O povo tem o direito de julgar esse caso, com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes para você. Vem comigo aqui, olha. Na época em que a gente mostrou esse caso, a gente inclusive conversou com o seu Gilberto, que é o pai do Caio. E o seu Gilberto, coitado do seu Gilberto, até hoje, né, está vivendo momentos de muita dor, de muita angústia. Tem o seu Gilberto falando aí, ô Vinícius? Deixa eu ouvir o seu Gilberto, Ney, por favor. Olho na notícia. Eu não quero nunca acreditar que a morte do meu filho vai se tornar em cesta básica ou serviço comunitário. Não vai ter explicação. O que eu vou explicar? O que eu vou falar para vocês quando vocês perguntar para mim? Meu filho morreu para quê? Não pode, não tem condição nem de pensar um negócio desse. A justiça tem que ser dura e se fazer justiça, dar o exemplo. Porque é assim que vai começar a botar medo nas pessoas que bebem e saem fazendo extravagância com o carro aí. O seu Gilberto está tocando num assunto muito importante, né? Está tocando num assunto muito importante, que é essa história da justiça, às vezes, trocar a pena de alguém que mata por cesta básica. E a pergunta que ele faz, a vida do meu filho vai valer uma cesta básica? Eu tenho certeza de que o doutor Sérgio, que é o juiz do caso, vai levar em consideração as provas que foram produzidas ao longo do inquérito policial, relatadas na denúncia do Ministério Público, né, que tem à frente o doutor Fernando Viana, um promotor extremamente competente, de extrema experiência e que, assim como a sociedade, está indignado com esse caso. Está indignado com esse caso. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes do caso, porque em Várzea Paulista hoje, a Polícia Militar, a Rota, participou hoje, pode vir comigo aqui, olha. A Rota participou hoje de um processo de reconstituição, né, daquela ação em Várzea Paulista e que terminou com a morte de 9 pessoas. Eu não sei se a gente já tem aí as imagens, mas a Rota
esteve em Várzea Paulista e quem acompanhou de perto toda, né, essa reconstituição, todo esse processo, que é uma reedição dos minutos que antecederam o ataque, né, ou melhor, o confronto entre os criminosos ligados a uma facção criminosa e os homens da rota. Quem acompanhou de perto hoje foi o Ministério Público, também a Polícia Civil, na tentativa de esclarecer o que houve, o que aconteceu exatamente. E a informação parece que é a seguinte, hein? O Ministério Público já descartou que tenha havido excesso da Polícia Militar, não é isso, ô Vinícius? Daqui a pouquinho os detalhes, mas o Ministério Público considerou legal a ação da rota, né, que terminou com a morte de bandidos. Eu não estou aqui para ficar defendendo, né, absolutamente ninguém, mas eu prefiro defender a polícia do que defender bandido. Eu prefiro defender a ação da polícia do que defender os marginais que vão à porta da tua casa para aterrorizar a sua família, né? Que vão aí, ó, para o seu local de trabalho e te matam, né? Matam pessoas ligadas à sua família. Eu prefiro defender a polícia, certamente prefiro defender a polícia. Olha, a partição, né, que reconstituiu os momentos em que houve o confronto entre os bandidos e a rota, a Polícia Civil, é claro, os policiais que participaram da operação e também o Ministério Público, e daqui a pouquinho também nós vamos trazer os detalhes para você. Pode vir comigo aqui, olha. Eu estou esperando o seu e-mail. Manda para cá, burgcampinas@band.com.br. burgcampinas@band.com.br. Você também pode participar pelo 19 9685 1010. 19 9685 1010. Você digita 3 para participar do Brasil Urgente, 3, hein, para falar com a gente, 1 para finalizar. Pode gravar a sua mensagem. Grava lá, hein, a sua mensagem no portal de voz da Band. Tem também o Torpedão. Tá aí o Torpedão, Ney? BR de Brasil, a sua informação e o seu nome. Você manda para o número 72250. O custo de cada torpeda é de 31 centavos mais impostos. Você pode mandar quantas mensagens do seu celular você quiser aqui pra gente. Pode vir comigo aqui e preste atenção, hein? Se você anda precisando renovar a sua casa, vamos dar um jeito, é? E olha, aproveite essa oportunidade, hein? Porque o Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear nesse mês de outubro móveis para o quarto. Gostou, não é? Então participe. É só ligar 9685 1010, digite 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda: o que você faria se voltasse a ser criança? A resposta mais criativa ganha um guarda-roupa e uma cama infantil. E todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove o quarto do seu filho com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 9685 1010 é o Ligue Band, nós estamos esperando a sua participação. Pode mandar para cá, grava a sua mensagem. Nós estamos aqui ansiosos para ouvir o que você imaginaria, né? O que você aí gostaria de fazer se voltasse a ser criança. O Marcão disse que faria um monte de coisa que ele não fez. Ou repetiria algumas coisas que fez, né, Marcão? Tenho certeza disso. Olha, a polícia encontra os 2 carros usados por bandidos no assalto a uma joalheria do Shopping Galeria. Os veículos foram abandonados em uma rua do Real Parque, lá na região de Barão Geraldo. 10 criminosos continuam foragidos. Foi o caso que movimentou ontem a cidade de Campinas e até hoje está repercutindo. Muita gente ainda está assustada. A Karina Rick é quem tem os detalhes e traz pra gente aqui, ó. Olho na notícia. Os 2 carros foram encontrados abandonados no bairro Real Parque, região de Barão Geraldo. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Falaram que 2 veículos do bairro Real Parque estavam estacionados de forma irregular. Nossa viatura foi deslocar até o local e localizaram os 2 veículos abandonados. O Gol Prata estava com os vidros quebrados. A Fiorino branca tinha marcas de tiro e de sangue, o que indica que um dos criminosos foi baleado no confronto com policiais militares. Dentro de um dos carros foram encontradas mais 30 cápsulas. Durante a tarde, a polícia já tinha apreendido 2 coletes à prova de bala, uma submetralhadora e uma pistola.
As armas e a munição mostram que os bandidos tinham se preparado para assaltar a joalheria do shopping. Uma coisa bem organizada, tanto é que foi constatado a presença de 12 pessoas que estavam planejando adentrar o shopping. Até o momento, apenas 2 pessoas foram presas. Cara, é armamento pesado na mão da bandidagem, hein? Armamento pesado na mão da bandidagem. Os carros recuperados, eu conversei hoje na Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas. E olha, eu tenho certeza que a Polícia Civil, em pouco tempo, vai trazer informação pra gente, né? Quem sabe elucidando esse caso, hein? Quem sabe elucidando esse caso. A polícia já trabalha com todo o seu sistema de inteligência. As imagens do shopping já foram retiradas pela delegada Denise Margarido, que é a delegada responsável pelas investigações na DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. É uma questão de tempo, hein? Eu tenho certeza que é uma questão de tempo para que essa quadrilha seja identificada. Por que é tão importante localizar esses 10 homens que estão foragidos? Primeiro porque cometeram crime, levaram algumas peças lá da joalheria e precisam ser punidos por isso. Agora, eles continuam na rua com armamento pesado. A polícia flagrou, né, durante a ação que tentava impedir, né, a ida dos criminosos, o assalto lá no shopping, bandidos fortemente armados. Os caras tinham fuzil, né, tinham armas de grosso calibre, estavam extremamente preparados. Extremamente preparados. E nós temos aqui a informação, inclusive, de que um disparo teria sido feito dentro do shopping. Dentro do shopping. Isso quem narrou pra gente foram testemunhas que lá dentro estavam. Então, por isso é importante localizar esses outros 10 fugitivos. 2 já estão presos, mas 10 fugitivos, 10 homens, 10 pessoas ainda precisam ser localizadas. E olha, a polícia precisa tirar essa gente logo da rua, porque daqui a pouco eles estão fazendo o senhor, né, a senhora aí do outro lado, alguém da família do senhor e da senhora, vítima dessa tragédia da violência, né? Daqui a pouco eles entram na casa do senhor, daqui a pouco atiram em alguma ação criminosa e alguém da sua família, alguém de bem, pode entrar no meio do fogo cruzado e acabar atingido, hein, Marcão? Fala sério. Aí os carros usados pelos bandidos, parece que pelo menos um desses carros, né, era o chamado carro dublê, quando os bandidos alteram a placa do carro com a de um carro que está em circulação e tem condições de circular, né? E tem condições de circular. Eu queria até ver a placa desse carro aí, né? Porque dublê vai saber se não é igual o carro da gente, né? Precisa saber se não é igual o carro da gente. Terrível, olha a marca de tiro, bala para tudo quanto é lado. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Pode vir comigo aqui, olha. Um incêndio destrói fábrica de tintas automotivas no Distrito Industrial em Indaiatuba. Parece que os homens do Corpo de Bombeiros estão até agora. Não é isso, Vinícius? Lá no local do incêndio? Esse fogo que teve início na noite de ontem, as equipes dos bombeiros tiveram muito trabalho para controlar as chamas só foram controladas na madrugada, mas o trabalho de rescaldo continua. Deixa eu ver a reportagem, é da Lucimeire Ramalho, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Foi realmente assustador. Este é o relato do susto de um homem que ouviu o início do incêndio. Rubens trabalha na empresa ao lado e também acompanhou tudo de perto. Foi muito rápido, a lavareda de fogo já estava na altura de uns 2, 3 postes mais ou menos. Assustou, foi demais, foi muito... Nunca vi um incêndio tão perto assim. O fogo começou por volta das 6h30 da tarde desta terça-feira e em poucos minutos tomou conta da fábrica. As chamas eram vistas de longe. A empresa faz tinta automotiva e tinha armazenado produtos como thinner, resina, nitroglicerina e formol, o que ajudou o fogo a se alastrar com mais rapidez. Foi numa caldeira de resina, que aquece o óleo a 200 graus centígrados. Na unidade trabalham cerca de 250 funcionários. No momento da explosão, 100 deles estavam trabalhando. Todos conseguiram sair e ninguém ficou ferido. A fábrica tem cerca de 6.000 metros quadrados de construção. O prédio ficou totalmente destruído e os vidros foram quebrados com as explosões. O trabalho de rescaldo dos bombeiros durou a noite toda e a rua que dá acesso à empresa foi fechada para a realização dos trabalhos. Cerca de 100 homens auxiliaram no serviço de combate às chamas, que só foram isoladas dentro do prédio por volta da 1h da manhã.
Quase 15 horas depois do início do fogo, ainda era possível ver as chamas. A fumaça escura tomou conta do céu. O cheiro dos produtos químicos era forte do lado de fora. Dentro não restou nada inteiro. A fábrica foi tomada totalmente pelo fogo, totalmente destruída. Carros e um caminhão que estavam estacionados no pátio foram queimados e alguns latões arremessados para o lado de fora. Durante a manhã de hoje, curiosos e funcionários, mesmo com chuva, acompanharam a ação das equipes. O cenário de destruição assustou. Durante o incêndio, alguns produtos químicos vazaram e atingiram um córrego que passa atrás da fábrica. A CETESB e a Defesa Civil de Indaiatuba estiveram no local e vão monitorar a qualidade da água. As equipes já estão no local para fazer o rescaldo. Depois a gente vai fazer uma avaliação aí dos danos ambientais. As imagens são impressionantes. Você viu a quantidade de tambor destruído? Olha lá, ó. E esses tambores armazenavam produtos extremamente explosivos, altamente explosivos, e as explosões podiam ser ouvidas de longe. De longe, as chamas tomaram conta de todo o prédio, a empresa ficou completamente destruída. Você olha na imagem assim de noite, é até bonito, a cor do fogo e tal, mas o fogo destrói e arrebenta tudo que vê pela frente. Veículos que estavam ao lado, ali na região dessa fábrica, simplesmente derreteram, sabia disso? Simplesmente derreteram. Alguns veículos que estavam estacionados em ruas próximas, tamanho calor provocado por essas chamas, tiveram lá as partes plásticas derretidas, farol, painel, borracha da porta, de sustentação do vidro, pneus. Olha, tudo isso consumido pelo calor das chamas. E ainda bem, ninguém ficou ferido, Porque a imagem é impressionante, olha. A imagem é impressionante. E com muito combustível. Ô Vinícius, os homens do Corpo de Bombeiros permanecem no local, não é isso? Permanecem no local porque ainda há risco de explosão, infelizmente, porque há muito produto químico e há necessidade de um controle do estoque dessa empresa que acabou sendo atingido, e nesse estoque também há resíduos altamente explosivos, e que precisam ficar sob o monitoramento dos homens do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil e a CETESB fazem o monitoramento da contaminação ambiental. A sorte é que o córrego contaminado por esses resíduos não é um córrego que serve ao sistema de abastecimento de água de Indaiatuba. Essa informação já é positiva. Mas a imagem é impressionante, Fica ali na altura do quilômetro 50 da rodovia Santos Dumont, que, aliás, hoje experimentou lentidão devido à curiosidade dos motoristas. A gente continua acompanhando esse caso. Não é o primeiro, que a gente registra aqui na região nos últimos meses, Não é o primeiro que a gente registra aqui. Olha, vem comigo aqui, um idoso de 73 anos enfrenta um drama na saúde pública, para variar um pouco, O idoso que já é maltratado, aposentado, que ganha uma miséria, ganha o que dá justinho para morrer de fome, É tratado como lixo nesse país. E nesse caso há 2 anos, 2 anos, cara! Não é um, não é dois, são 2 anos, nenhum 2 dias, nem 2 meses. São 2 anos de espera. Faça-me o favor. Vê se isso é tempo para poder deixar um idoso esperando por uma cirurgia, fala sério. São 2 anos de espera por uma cirurgia de transplante de córnea, até agora nada. O idoso não está nem enxergando mais, não é isso, Vinícius? Nem enxergando mais. Alicia Manjavac é quem traz os detalhes para a gente, está aqui, ó. Olho na notícia. Uma espera que parece não ter fim. Há 2 anos, este senhor de 73 anos enfrenta diariamente a dificuldade para enxergar. O olho começou a dar um embaçamento, a córnea fica leitosa. Preocupadas, as amigas que cuidam dele como se fosse um pai o levaram ao Hospital Celso Pierro em Campinas. Seu Avelino Jesus de Oliveira entrou para a fila de espera de um transplante de córnea. Enquanto aguardava, a situação dele piorou, porque a retina do olho esquerdo descolou. Mais uma vez, seu Avelino foi ao médico, mas para este olho não havia volta. Restava então
lutar para conseguir a cirurgia na PUC para enxergar pelo menos com o olho direito. Eu estava cheio de esperança. Estava cheio. Agora já não tenho mais, agora eu não quero mais operar. No início do mês, seu Avelino veio ao hospital e passou pelo anestesista, que disse que ele poderia operar tranquilamente. Uma semana depois, ele voltou para conversar com a equipe médica que iria realizar o procedimento, mas foi surpreendido com a notícia dada pela recepcionista. Chegou lá, a moça falou que era uma data fictícia para a cirurgia e deu risada. Essa data aqui é uma data fictícia, uma data provável. O médico está de férias, ou seja, não tem outro médico para operar. E aí as córneas que são captadas, para onde é que vão? Não vão ser utilizadas? Fiquei aguardando tudo, no desespero, foi tudo uma ilusão. Sem esperanças de se tratar, o aposentado entrou em desespero e começou a chorar. Fiquei muito triste, chorei até, porque eu falei, agora se não vai operar, então por que me iludiram até aqui, né? Exatamente no dia em que deveria estar passando pela cirurgia, seu Avelino estava em casa, sentado no sofá, sem a menor vontade de continuar lutando pela vida. Agora eu já desiludi, já sei que não vai operar, não tem importância. Olha, é muito triste isso, né? É a espera por um atendimento de qualidade no serviço público. Essa é a grande realidade de quem depende do serviço público de saúde. Ser tratado com desprezo, com descaso. A despeito de toda a dificuldade que existe, e existe mesmo, porque o transplante depende da doação de órgãos, e essa fila é uma fila muito grande, porque falta conscientização, né? Porque falta uma série de coisas para poder atender a demanda dessa fila. Me parece que nesse caso aí não é esse o problema. O tratamento está disponível, não é isso? Só que não pode ser realizado porque não pode ser realizado porque disseram lá que tem que esperar por uma data não fictícia. E aí fizeram esse senhor que está vivendo um verdadeiro drama se alimentar de esperanças para poder ser tratado. Aí no dia em que ele deveria estar fazendo lá o processo pré-operatório, ele chega e fala para ele, não, o senhor viajou na batatinha, isso aqui é brincadeirinha. Ninguém vai operar o senhor agora não. Fica esperando aí, daqui a pouco nós vamos dar um jeito. Como assim vai ficar esperando? Hein? E a integridade desse senhor que está prejudicada? Hein? E o respeito a um idoso que trabalhou a vida inteira, uma vida inteira, e agora se vê limitado diante de um problema que poderia estar sendo resolvido. Isso não é tipo de resposta que se dá. Fala sério. Isso não é tipo de resposta que se dá. E essa limitação aí, vivida pelo problema na córnea, né, faz com que o seu Avelino fique dependendo de todo mundo. Ele conta com a ajuda dos amigos, né? Os afazeres domésticos estão prejudicados, né? E sem ajuda ele não consegue sobreviver. E pelo jeito, né, pelo andar da carruagem, o seu Avelino está desistindo. Não desista, seu Avelino. Não desista nunca, porque o dom da vida é o dom maior de Deus, né? É o dom maior de Deus. Tem mais uma reportagem da Alissa Manjavac. Deixa eu ver, olho na notícia. Ele era muito ativo, ele era muito animado, ele ia para São Paulo, ele trabalhava, tinha várias atividades, sabe aquela pessoa animada? E de repente ele ficou cego, ele desanimou totalmente. Aos 73 anos, este aposentado nem de longe se parece com um homem cheio de energia que trabalhou durante a vida inteira. Desde quando perdeu a visão dos dois olhos, seu Avelino Jesus de Oliveira luta para ter uma vida normal. Mas não é nada fácil. Há mais de 2 anos, ele aguarda por um transplante de córnea no Hospital Celso Pierro, em Campinas. E quando pensou que finalmente iria voltar a enxergar, ficou sabendo que o procedimento não iria acontecer porque a médica estava de férias. O médico está de férias, ou seja, não tem outro médico para operar. Desde então, tudo o que o aposentado faz é ficar em casa, praticamente sem esperanças. Ele se entrega à tristeza. Fiquei muito triste, chorei até, porque eu falei, agora se não vai operar, então por que me iludiram até aqui, né? Desanimado, seu Avelino já não se alimenta direito
e sequer dorme durante a noite. Ele desanimou totalmente. Ele não tem mais ânimo para nada, ele não quer comer, não quer dormir, ele não tem mais disposição para nada. Preocupadas, as amigas já não sabem mais o que fazer para ajudá-lo. A pessoa tem tanta esperança de alguma coisa e de repente cair nessa situação. É muito descaso, é muito descaso. A saúde pública está doente. É triste, é muito difícil, mas eu sei que vai ter um fim. Eu sei que eu vou conseguir operar. Se Deus quiser, se depender da gente, nós vamos falar o quanto for necessário, viu, seu Adelino? Nós vamos falar o quanto for necessário. E esse drama do seu Adelino é o drama de tantas outras pessoas que estão na fila, ou que estão na fila, né, na dependência de um serviço público de saúde. Que vai de mal a pior. Agora há pouco a entrevistada disse ali, a saúde pública está doente. Não está doente, não, está no leito de morte. Está no leito de morte. Né? E os nossos políticos ajudam, se puderem, matam mesmo. Né? Eles querem ver o caos, porque eles vivem do caos. Eu digo sempre, e eu já fui por diversas vezes questionado sobre esse meu pensamento, mas não retiro meu pensamento da cabeça de jeito nenhum. Pode falar o que for. A impressão que eu tenho é de que ao político interessa ver o caos. Ao político interessa o problema. Ao político interessa que as coisas não funcionem. Você sabe por quê? Porque depois chega a época de eleição e aí o senhor e a senhora podem analisar comigo se eu estou falando alguma bobagem. Chega na época da eleição, ele promete resolver. Então, se não tiver problema, o que ele vai prometer? Se não tiver problema, o que ele vai dar de solução? Não é verdade? Então, o político quer mesmo é que as coisas se arrebentem, né? Que as coisas fiquem da pior maneira possível, para eles terem a chance depois de ficarem prometendo à sociedade, enganando ainda mais a sociedade. Enganando ainda mais o trabalhador, o cidadão de bem. É uma dura realidade, mas é a realidade de um país, né, que tem a sua saúde no leito de morte. A saúde brasileira está no leito de morte. Nós entramos em contato lá com o Celso Pierro, não entramos, ô Vinícius? E em nota, o Hospital Celso Pierro está aí, informou que o paciente citado na reportagem passou por uma consulta no início do mês, na qual faltaram resultados dos exames necessários para o procedimento, além dos documentos para a inscrição na fila do transplante de córnea. Como assim? Como assim? Não é a mesma história que contaram para o senhor Adelino e para as pessoas que o acompanhavam. Né? A história aí está desencontrada. De qualquer maneira, nós vamos acompanhar o senhor Adelino para saber se agora vão aceitar os documentos. Aliás, a gente viu um monte de documento ali na reportagem, já estava até com o indicativo do pré-anestésico. Não estava, não? Só se eu estiver maluco aqui. Eu vi, né? Tinha os documentos, ele passou por uma triagem, passou por tudo, já tinham dado, olha lá, ó. Será que estava faltando mesmo? Hein? Será que a gente não dá outra chance lá para o pessoal pesquisar melhor, não? Porque a história que estão contando para a gente é completamente diferente da história do paciente. Eu prefiro ficar do lado do paciente, numa boa, viu? Eu prefiro ficar do lado do paciente. É muito tempo de espera, gente. É muito tempo de espera. Vem comigo aqui, olha. 10 crianças e 3 funcionários que estavam em um buffet infantil, onde um garoto de 9 anos foi mordido por um morcego, deram início ao tratamento de prevenção contra a raiva. O animal estava dentro de uma piscina de bolinhas. Ontem eu falava aqui do risco, né, da raiva, porque a raiva é uma doença mortal em 99,99% dos casos. Ela causa a morte em 99,99% dos casos e por isso é preciso ficar muito atento a essa contaminação. Que, olha, na minha opinião, aconteceu porque faltou uma manutenção preventiva, uma manutenção correta, feita de forma a preservar a integridade de quem frequentava esse buffet e, acima de tudo, né, dos próprios funcionários que ali estavam. Ou custava fazer a manutenção da piscina de bolinhas? Hein, custava? Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Um menino de 9 anos foi mordido no pé pelo morcego durante uma festa neste buffet infantil no bairro Cambuí na última sexta-feira.
Ele brincava na piscina de bolinhas quando ocorreu o incidente. Outras 10 crianças e 3 funcionários do local, que também tiveram contato com o brinquedo, foram orientados a procurar o Hospital Mário Gatti, onde já começaram a ser aplicadas as doses da vacina contra a raiva. O tratamento, que inclui ainda soro antirrábico, deve durar 28 dias. Todos passam bem. Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, não há motivos para pânico, já que apenas quem teve contato com o animal deve ser medicado. Como ele estava dentro da piscina de bolinha, então foram as crianças que ficaram nessa piscina de bolinha. Naquele momento, né, que o morcego estava, não na festa anterior, nem na próxima festa. E as funcionárias que manusearam essas bolinhas sem proteção. Luciene estava na festa com o filho Lucas, de 10 anos, e era também a responsável pelo garoto que foi vítima da mordida do morcego. Ela conta que os pais ficaram assustados na hora da confusão. A gente começou a ouvir as crianças gritando, mas achei que era brincadeira. Até que uma criança veio e falou: tia, tem um morcego, e mordeu um amigo meu. O morcego foi levado para o Instituto Pasteur, em São Paulo, onde vai passar por exames que podem comprovar ou não a contaminação pelo vírus da raiva. O resultado deve sair em 45 dias. A Secretaria de Saúde alerta para que, em casos parecidos com este, as pessoas evitem o contato com o animal. A raiva é uma doença infecciosa que causa danos ao sistema nervoso central e pode matar. Neste ano, foram capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Campinas 7 morcegos com o vírus. Em 2011, foram 5, mas desde a década de 80, não foram registrados casos de raiva humana na cidade. Depois que Lucas iniciou o tratamento, Luciene está mais tranquila. Super alívio. Eu me preocupo muito porque eu estou imaginando, viu, gente, as crianças em outros bufês, em outros parquinhos, em outras, né, atividades em que não há o cuidado de se revisar, por exemplo, uma piscina de bolinha. Né? Houvesse lá o cuidado de se revisar essa piscina de bolinha, dificilmente, né, esse problema todo teria acontecido. Sinceramente, eu sei aqui que apontar culpados, etc., é muito fácil, né? Mas assim, mais fácil ainda é a gente prevenir as coisas. E quem lida com o público precisa trabalhar com prevenção. Eu estou imaginando aqui quantas vezes eu não fui acompanhar alguém da minha família, quantas vezes eu não tive um buffet infantil em que as crianças se esbaldavam lá, tiravam o chinelinho, a sandália, o tênis, né? Para entrar nessas piscinas de bolinha, poderiam ter sido vítimas de outros bichos, né? O morcego é um negócio que vai acontecer em 1 milhão, 10 milhões de vezes, mas poderia ter ali uma cobra, um escorpião, uma aranha, né? A tal da aranha marrom, né? Que causa nas crianças, principalmente nos idosos, sequelas gravíssimas e que é muito comum nas áreas urbanas. De repente, né? Poderia estar ali, ó, escondida em meio àquelas bolinhas. Eu já ouvi casos, inclusive de médicos com os quais eu conversei ontem, de crianças atendidas na rede de saúde porque estiveram em espaços como esse, onde havia ratos, e os ratos ali haviam urinado, defecado. Isso significa o risco da leptospirose, por exemplo. Né? O que acontece na maioria dos casos? A criançada entra comendo, né? Um salgadinho ali com a mãozinha suja, né? Um refrigerante, uma bala, um doce, isso acaba caindo em meio a essas bolinhas, e se não houver manutenção, mas vira um atrativo para tudo quanto é bicho. Pode atrair animal peçonhento, mas pode atrair um rato, por exemplo, que é o transmissor da leptospirose, não é isso? Então, gente, é preciso que a manutenção seja respeitada. O mínimo da manutenção e da higiene seja respeitado. O mínimo, o mínimo. Vem comigo aqui, olha. O motorista é feito refém durante um roubo de carga em Hortolândia. Ele transportava farinha de trigo para São José dos Campos quando foi surpreendido por uma quadrilha. A Eliette Zanotti é quem tem os detalhes, está comigo aqui, ó. Olho na notícia.
Os 11 mil quilos de farinha de trigo foram localizados nesta chácara no Parque Santa Bárbara, em Campinas. Ela foi roubada em Hortolândia, no bairro Novo Ângulo, por volta das 4 da manhã. Segundo a polícia, um carro com 4 homens armados dentro fechou o caminhão durante a madrugada. Eles tomaram de reféns o motorista e os 2 ajudantes. Parte da quadrilha ficou com as vítimas no posto de gasolina, enquanto que os outros 2 trouxeram o caminhão para este local. Com medo, o motorista, que prefere não ser identificado, conta que passou por momentos difíceis durante as 2h30 em que ele e os colegas ficaram com os bandidos. A gente é ameaçado o tempo inteiro, a gente tem família, pensa na família, pensa nos filhos. E o tempo inteiro com revólver apontado para você. A carga, avaliada em R$13 mil, tinha como destino São José dos Campos. Este é o segundo roubo de trigo da mesma empresa este ano. Segundo as vítimas, os ladrões sabiam detalhes sobre a viagem. Sabia a hora que eu ia sair, sabia a carga que estava levando, só não sabia que o caminhão tinha rastreador. Eles foram deixados neste ponto de ônibus da rodovia Anhanguera. A polícia conseguiu fazer a recuperação por causa do rastreador do caminhão. Nós fizemos o itinerário e chegamos até esse local. Um homem foi preso por receptação. Na casa dele, a polícia encontrou uma arma. O rapaz já tem passagem por tráfico de drogas. Nenhum dos integrantes da quadrilha foi preso. E ó, só tem esse tipo de roubo, você sabe por quê, né? Porque tem gente que compra farinha roubada. É o receptador, que é tão criminoso quanto quem rouba. E você vê que o criminoso, ele é violento mesmo, mantém as pessoas reféns, sob a mira de armas. É sempre assim, gente. É sempre assim. Pode vir comigo aqui, olha. É o caso que movimentou o nosso estado de São Paulo, o Brasil inteiro repercutiu, né, com 9 mortos em Várzea Paulista no mês passado. Foi num confronto entre policiais da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, né, e bandidos possivelmente ligados à facção que domina os presídios do estado de São Paulo. Eu disse na época aqui que eu prefiro bandido morto do que policial morto. E mantenho aqui a minha opinião, principalmente com o que a gente vai ver agora. Porque a Polícia Civil, acompanhada do Ministério Público, né, fez hoje a reconstituição desses fatos, desse confronto entre os criminosos e os PMs, e que resultou na morte das 9 pessoas em Várzea Paulista. E o Ministério Público já descartou que tenha havido ilegalidade na ação da Rota, ou seja, a ação da Rota, a ação da polícia foi legal. A Lúcia Denardi tem os detalhes e traz pra gente aqui, ó. Olho na notícia. A reconstituição começou por volta das 9 horas da manhã. As ruas que ficam no entorno da chácara onde ocorreu o confronto entre os policiais da Rota e supostos integrantes de uma facção criminosa foram bloqueadas. PMs, que estavam na ação no último dia 11 de setembro, participaram da simulação, que foi acompanhada pela Polícia Civil, agentes do Instituto de Criminalística e Ministério Público. 12 viaturas foram posicionadas, enquanto os agentes davam a versão da polícia sobre 9 mortes. Apenas os PMs falaram, já que os criminosos que testemunharam o confronto e foram presos durante a operação decidiram permanecer em silêncio. O que ficou claro é que realmente estava havendo um julgamento do PCC aqui nessa chácara. A Rota ficou sabendo, veio até o local, houve efetivamente confronto e alguns criminosos foram baleados e mortos. A princípio, isso está bem claro. Os carros usados pelos bandidos foram colocados nos mesmos lugares. A mãe da garota, de 12 anos, supostamente vítima do estuprador que estava sendo julgado pelo Tribunal do Crime, também deu a versão dela, já que ela estava dentro da chácara invadida pela Rota. A reconstituição, feita hoje em 3 pontos diferentes, durou 3 horas e foi um pedido do delegado do caso e vai ajudar as investigações. O que é importante analisar no primeiro momento é que não há indícios, a princípio, de que houve eventual abuso ou excesso por parte dos policiais da Rota. Isso, a princípio, está claro. Só o doutor Ricardo Chad, promotor do GAECO, que é o Grupo de Atuação em Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo. O GAECO foi destacado para acompanhar o resultado dessa investigação, para acompanhar de perto, né, o que está acontecendo em relação a esse caso. Não há indícios, né, assim como na época já havia sido apontado, não há indícios de ilegalidade
na ação da rota. É claro, gente, que houve um período nesse país em que a polícia matou e matou mesmo. É claro que existem abusos e esses abusos precisam ser denunciados quando existem. Agora, nós precisamos dar condição para a polícia trabalhar. Não é porque a polícia entrou em confronto e num confronto o policial sobreviveu e o bandido que estava atacando o policial, atacando a sociedade, atacando o Estado, morreu, que a gente tem que sair acusando a polícia de excesso, né? Acusando a polícia. Existem erros, muitos, que precisam ser punidos, Mas nesse caso aí, olha, né? Os bandidos armados, os bandidos dispostos a matar uma pessoa que estava sendo julgada à revelia do Estado, paralelamente à lei constituída no país, né? Bandidos fortemente armados. E aí entrou em confronto com a polícia. O que é que vocês queriam? Que a polícia que morresse e os bandidos continuassem soltos, hein, para transformarem o senhor e a senhora na próxima vítima? É esse o pensamento que eu tenho, só se eu for maluco aqui, né, e tiver de um lado que não seja o lado da sociedade. É claro que se houver excesso, o excesso precisa ser punido. É claro que existem casos escabrosos em que há necessidade de punição, mas não dá para tirar da polícia, a princípio, a legitimidade das ações. Se a gente tira da polícia, né, a garantia de poder atirar, de poder se defender, para garantir a segurança da sociedade, aí o último apaga a luz e vamos todo mundo embora. A polícia está aí para defender o cidadão. Eu repito, existem casos que precisam ser investigados, em que já houve registro de abusos? Existem. Esses nós precisamos investigar e ir a fundo e punir os responsáveis. Mas não dá, gente, para ficar intimidando a polícia em toda a ação da polícia. Oh, mas por que o policial deu um tiro? Oh, mas por que o policial sacou a arma? Ora bolas, ou é o policial ou é o bandido. Quem é que você prefere? O policial ou o bandido? Eu prefiro ficar do lado da polícia, porque a polícia é quem está do lado da sociedade, né, ao lado do Estado, e nós dependemos de um Estado forte para sobreviver, de uma sociedade protegida. Né? Ou eu estou falando alguma bobagem aqui, hein? Pode comentar aí, manda o seu torpedo, pode acessar o Facebook. Eu estou falando bobagem aqui, ô Marcão? Não é possível, gente, não é possível, sabe? Enquanto a gente ficar passando a mão na cabeça de bandido, a sociedade vai ficar nisso que tá, ó, na impunidade sem tamanho, uma impunidade sem tamanho. E por falar em impunidade, começou hoje o julgamento dos empresários envolvidos em um suposto racha que matou o lutador de jiu-jitsu Caio Ribeiro em novembro do ano passado. A família do atleta está esperançosa numa punição. Agora, o pai do Caio, né, agora há pouco falou com a gente, nós mostramos aqui, ele está muito preocupado, porque a lei, em alguns casos, é interpretada, né, no sentido de proteger quem mata, né, proteger quem pega um carro para matar. Ele falou, ó, eu tenho muito medo, o seu Gilberto é quem disse pra gente, eu tenho muito medo da vida do meu filho ser trocada por cesta básica. Ele tem toda a razão no que ele está falando, hein? Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Há quase um ano, seu Gilberto perdia uma das coisas mais importantes da vida. O filho, Caio Ribeiro, de 23 anos. O jovem atleta, lutador de jiu-jitsu, morreu após ter sido atropelado no dia 18 de novembro do ano passado, durante um suposto racha entre dois veículos de luxo. Um deles, pilotado pela empresária Adriane Inácio de Souza, de 42 anos, e o outro, pelo também empresário Fabrício Rodrigues da Silva, de 32. A colisão que tirou a vida de um jovem que tinha muitos planos pela frente aconteceu na Avenida Júlio Prestes, no bairro Taquaral. A casa, que foi invadida pelo carro de Adriane, que estava em alta velocidade, ficou destruída. A polícia encontrou no veículo 2 latas e uma garrafa de cerveja. A empresária fez o teste do bafômetro e foi apontado 0,42 miligramas por litro, quando o permitido é de até 0,3, o que comprovou a embriaguez. Desde esse dia, seu Gilberto enfrenta momentos difíceis.
Para dormir só a base de calmante. Eu não consigo dormir mais normal que nem eu dormia. Eu fui uma pessoa que eu nunca tomei remédio na minha vida, mas nem para resfriado. A morte do Caio desestruturou a família toda. Ela não acabou com a vida só de uma pessoa. Foi com a vida de 2 famílias, do meu lado e do lado da mãe. Para superar a dor da separação repentina, o pai se apega à família e a Deus. Eu tenho me agarrado muito ao Evangelho de Jesus Cristo, que é o que tem me dado força. Tenho um filho menor de 10 anos, que precisa muito de mim. Tenho minha esposa. É a minha luta diária, que eu não posso dar cabo da minha vida porque tem pessoas que precisam de mim. Mas a minha alegria acabou. Da minha parte eu não tenho mais alegria. Muitas batalhas também foram travadas na justiça. Na época do acidente, Adriane e Fabrício chegaram a ser presos por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ficaram 5 dias com a liberdade restrita, mas foram soltos após um habeas corpus e tiveram o direito de responder em liberdade. No dia 7 de agosto, a primeira audiência teve que ser remarcada, já que o advogado de Adriane afirmou que havia poucas provas técnicas que apontassem a culpa dela. Desta vez, seu Gilberto está confiante e a justiça seja feita. Minha expectativa é a melhor possível, a expectativa é que eles vão para o tribunal do júri. Eles vão ser julgados pelo tribunal do júri. Não tem outra expectativa. O pai do lutador não quer que a morte do filho tenha acontecido em vão e espera que quem bebe e dirige seja punido com penas mais severas. Eu não quero nunca acreditar que a morte do meu filho vai se tornar em cesta básica ou serviço comunitário. Não vai ter explicação. O que eu vou explicar? O que eu vou falar para vocês quando vocês perguntar para mim? Meu filho morreu para quê? Não pode, não tem condição nem de pensar um negócio desse. A justiça tem que ser dura e se fazer justiça, dar o exemplo. Porque é assim que vai começar a botar medo nas pessoas que bebem e saem fazendo extravagância com o carro aí. Depois da morte de Caio e de tantas outras pessoas em decorrência de acidentes provocados por motoristas possivelmente embriagados, muitas campanhas foram organizadas no Brasil. Uma delas, inclusive, é encabeçada pelo programa Custe o que Custar da Band, o CQC. Chamada de Não Foi Acidente, o objetivo é conseguir assinaturas para mudar as leis brasileiras que abrem espaço para a impunidade. Para seu Gilberto, é importante que essas reações da sociedade continuem a acontecer. Eu espero que a morte do meu filho não seja em vão e que ele seja uma bandeira nessa luta também, porque a gente sabe o quanto é dolorido perder um filho por mãos assassinas de pessoas bêbadas, embriagadas, que pegam esses carros, sai fazendo essas barbaridades. Então, o Caio para mim tem que ser uma bandeira nessa luta também, porque, como diz na pesquisa deles, não foi acidente. O Caio também não foi acidente. Foi uma brutalidade que fizeram com meu filho. Alguém tem dúvida de que não foi acidente? A pergunta que eu quero fazer para o senhor e para a senhora que estão aí do outro lado é essa. Eu não tenho dúvida. Pelo que li do inquérito policial, pelo que li do que foi relatado pelo Ministério Público na pessoa do promotor Fernando Viana, um dos promotores mais respeitados do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, que solicita e denuncia ao juiz, aliás, denúncia que foi acatada pelo juiz Sérgio, né, um assassinato, ora bolas. Foi um assassinato. Pelo menos é o que está na denúncia do Ministério Público. A não ser que o Ministério Público, né, aquilo que está relatado no inquérito policial, não tenha nada a ver com essa realidade que nós estamos vivendo. Aí nós vamos embora e vamos morar numa outra realidade, não é isso? Agora, o fato é o seguinte, gente, a lei acaba protegendo, né, quem tem dinheiro, acaba protegendo quem tem a chance de contratar bons advogados, porque ela dá brechas para que essas pessoas possam responder em liberdade, né, para que essas pessoas possam estar numa condição diferente, né, de quem é pobre nesse país, de quem não tem poder nesse país. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Eu estou falando alguma bobagem a respeito disso? Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. A Carla Ramil está comigo, ô Vinícius? Deixa eu falar com a Carla Ramil, que está ao vivo, né, acompanhando do Palácio da Justiça esse processo de julgamento. Essas foram imagens, né, que, aliás, constam
da denúncia apresentada ao Ministério Público, do momento em que os carros passam em alta velocidade, aliás, em velocidade acima do permitido pela via onde o Caio estava caminhando, ou por onde o Caio caminhava quando foi atingido. Ô Carla Ramil, como é que está a situação aí no Palácio da Justiça? Parece que houve uma suspensão aí da audiência, é isso? Isso mesmo, Rodrigo. Houve uma suspensão da audiência que acontecia aqui no centro da cidade. A audiência foi suspendida porque, Rodrigo, uma das testemunhas de acusação, a última testemunha de acusação, que estava com a Adriane de Souza dentro do carro no dia do acidente, ela seria ouvida por carta precatória no município de Sorocaba na tarde de ontem. E isso não aconteceu. Essa é a terceira vez que o Rafael, o pessoal, né, a justiça tenta ouvir o Rafael e isso não acontece. Então a audiência teve que ser adiada, suspensa, né, foi suspensa e remarcada para o dia 29 de novembro, Rodrigo. Então no dia de hoje foram ouvidas apenas 7 pessoas, 7 testemunhas de acusação. Então o Rafael deve ser ouvido agora no dia 19 de novembro no município de Sorocaba, que é onde ele reside, para que no dia 29 de novembro possa então dar sequência aos depoimentos das testemunhas de defesa, Rodrigo. Olha, Carla Ramil, é importante dizer o seguinte, essa audiência de hoje é uma audiência de instrução processual. Isso significa que os fatos estão sendo colocados, né, os fatos relatados na denúncia, né, com as provas colhidas de forma testemunhal, com as testemunhas, essas provas estão sendo apresentadas ao juiz, que vai decidir ou não se pronuncia os réus a júri popular, quando o povo vai ter o direito de julgar esse caso, né, que é uma ofensa à nossa estrutura social, uma ofensa à nossa legislação. Essa decisão, então, vai depender de uma nova audiência do dia 29, é isso, Carla? Exatamente, Rodrigo. Uma nova audiência foi marcada, então, para o dia 29 de novembro e, de acordo com o juiz, né, responsável por essa audiência, é possível que no dia 29 seja decidido, então, se o caso vai para a júri popular, que é a grande expectativa tanto do Ministério Público quanto da família do Caio, Rodrigo. Olha, nós vamos acompanhar com muita atenção. Eu não sei se a Carla Ramil tem condições de responder para a gente, mesmo porque essa audiência foi fechada em imagens. Eu não sei se a Carla Ramil teve acesso aos depoimentos, Carla, mas a informação que eu tenho é de que pelo menos uma testemunha já mudou o que disse lá no inquérito policial, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Olha, a imprensa realmente não pôde fazer imagens, né, dessa audiência, mas nós, repórteres, pudemos acompanhar de perto os depoimentos e 2 testemunhas de acusação, Rodrigo, mudaram sim os seus depoimentos. No caso 2, né, dos companheiros do Fabrício que estavam com ele dentro do carro, mudou o seu depoimento no início. Ele chegou a dizer que o Fabrício não passou pelo local onde aconteceu esse suposto racha. Depois disse que passou e que foi comer um lanche. Ou seja, ele entrou em contradição várias vezes, Rodrigo, várias vezes. Foi muito questionado pelo promotor Fernando Viana, né, do Ministério Público, e também um frentista do posto de gasolina, que fica próximo ao local, também mudou o seu depoimento a favor do Fabrício, dizendo que ele não havia consumido bebida alcoólica. Olha, a Carla Ramil continua acompanhando de perto. A família quer que a justiça seja feita o quanto antes possível. Essa história de testemunha faltar, essa história de remarcar audiência só vai protelando, né, uma decisão que toda a sociedade está esperando. Só vai protelando. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Muito pelo contrário, esse é o trabalho da justiça. Agora, que os fatos, né, são gravíssimos e uma afronta, né, à nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E pelas provas colhidas até agora, né, em cima daquilo que foi colhido na esfera policial, pelo delegado Hamilton Caviola, né, titular à época do 4º Distrito Policial, pelo que foi colhido pela prova pericial, pelo que foi colhido também pelo próprio Ministério Público, antes de apresentar essa audiência, ou melhor, essa denúncia à Justiça, né, para o Ministério Público, não há dúvidas de que o que houve aí foi um assassinato. Né, de que o que houve aí foi um assassinato. Não há, pelo menos é o que está escrito na denúncia do Ministério Público. Né, é o que está escrito na denúncia do Ministério Público. E aí a Justiça, em cima daquilo que for colhido, é que vai ter que dar o veredito final.
Agora, sinceramente, diante de todas essas provas, né, esse benefício, esse direito, né, de colocar essas pessoas na rua enquanto o julgamento está acontecendo, é de fato aquilo que a nossa sociedade quer? É de fato o que a gente quer? Eu acho que isso só alimenta a impunidade. E a impunidade, infelizmente, é o grande combustível das tragédias brasileiras. É o grande combustível das tragédias brasileiras. Obrigado a Carla Ramil, que está acompanhando de perto essa audiência no Palácio da Justiça, no centro da cidade de Campinas. E, é claro, vai trazer mais informações para a gente aqui no Brasil Urgente, para Campinas e região. Pode vir comigo aqui, olha. Eu quero agradecer demais a sua audiência, o carinho da sua companhia, dizer o seguinte: amanhã tem debate aqui na tela da Band, a partir das 10h40 da noite, tem um encontro entre os candidatos à Prefeitura de Campinas. Vá preparando aí para você acompanhar o confronto que promete ser decisivo, né, e visando o futuro da nossa cidade. Está chegando o Datenão para todo o Brasil. Deixa eu ver o Datena aqui na tela da Band, olha. Voo pela vida, o Águia socorre um PM vítima de acidente com moto. É o Voo pela Vida no Datena para todo o Brasil. Amanhã eu estou de volta. Tchau para todo mundo.